Na verdade, eu nasci em um lar exemplar. Eu tenho um pai militar aposentado, uma mãe excepcional, hoje já não a tenho. Não a perdi, porque a gente só perde aquilo que a gente não sabe onde está. Graças a Deus eu sei onde minha mãe hoje se encontra. Mas não tenho esse privilégio de ter a minha mãe hoje. Mas eu nasci em um lar bem exemplar. E em algum momento da minha vida eu acabei mergulhando em um abismo do crime, do pecado. E isso culminou aí na minha prisão. No ano de 2005 eu acabei sendo privado de liberdade. Estávamos envolvidos em um crime hediondo, que é um artigo 159, 158 e 157, estão todos acoplados aí dentro de sequestro. Naquela época, o sequestro ele estava em alta na televisão, na mídia. Alguns sequestros haviam acontecido aqui em São Paulo e, enfim, acabei sendo condenado a 22 anos e 11 meses. 23 anos. E desses 23 anos, eu integrante de uma facção criminosa que atua dentro e fora dos presídios, e no terceiro ano dentro do presídio, na penitenciária de Casa Branca, eu fui em um culto. Dentro do presídio tem uma igreja, e havia uma igreja de crentes adorando a Deus, pregando a palavra, livres, privados de uma liberdade física. E a minha esposa, ela nasceu em um lar cristão. A mãe da minha esposa, dirigente de ciclo de oração. E quando eu conhecia hoje minha esposa, nós namorávamos, ela desconfiava, já que eu estava no crime, mas em um domingo eu tive a infelicidade de cair aí nesse artigo, que é um 59. Naquela tarde ela contou para a mãe dela e ela foi para o culto à noite buscar uma palavra, uma direção de Deus. Pastor Wagner Pontes estava pregando naquele domingo e, usado por Deus, sem saber do que estava acontecendo, ele disse, assim diz o Senhor, tem um deserto e você pode entrar nele. Esse deserto pode durar de 2 a 10 anos. Eu entrarei contigo. E a minha esposa entendeu que ali era Deus confirmando que ela deveria me acompanhar por 10 anos. Foi o tempo que eu fiquei privado de liberdade. E a Luciene, ela sempre falava de Jesus para mim. Mas, como Paulo diz aos Coríntios, na segunda carta, capítulo 4, cegos pelo Deus desse século, esse Deus com letra minúscula. E cego a gente não entende muito, não compreende qual é o caminho, a direção. Mas são sementes que estão sendo plantadas. E no domingo, há culto dentro da penitenciária também, que é um dia de visita, todos nós recebemos nossos parentes, mãe, pai, filho, esposa, enfim. E ela sempre me convidava para ir nesse culto. Mas o crente dentro do presídio, ele não é tão bem visto. Alguns sim, outros não. Existem aqueles que, por algum problema, acabam indo para a igreja, tem ali como esconderijo, ainda que Deus seja, né, o nosso esconderijo. Mas existem aqueles que realmente nasceram de novo, foram tocados pela graça. E eu não ia para o culto, não gostava muito dos crentes, eu tinha aquela ideia, como as pessoas aqui fora têm. O cara aprontou, é um assassino, ou um usuário de droga, ou um vendedor de droga. Agora ele está dando glória a Deus e aleluia e falando de um Deus que liberta. E eu lembro que dentro de um mês, na penitenciária de Casa Branca, a Luciene, ela não foi me visitar, nós estávamos brigando sempre, porque cada vez mais eu me afundava dentro da facção, com responsabilidades, enfim. Em um domingo eu tinha acabado de usar cocaína. E eu lembro que um integrante da facção, divulgo Baianinho, que hoje ele serve a Deus na Congregação Cristã no Brasil. Que legal. Naquela época o Baianinho ele já tinha sido preso, ficado muito tempo na penitenciária do Estado. Ele foi disciplina no pavilhão 9, na detenção do Carandiru. Ele era conceituado. Sim. E a gente tinha uma amizade. E aí ele me chamou para ir pro culto, no domingo, dia de visita.
E eu olhei pro Baianinho e falei, Baianinho, pro culto, com aquela, podemos dizer, brisa, né, o efeito da cocaína, o que eu menos queria era ir para um culto. E aí eu falei pro Baianinho que eu não ia pro culto. E aí ele veio com um apelo emocional. Ele disse assim, a minha esposa é missionária, e ela vai passar por uma cirurgia de um tumor na cabeça. Eu fui pelo Baianinho e fui pro culto. Estou lá sem entender nada, pastor pregando, saudações, né? Hoje a gente entende, cada um com a sua oportunidade, os louvores. E eu lembro que uma irmã que estava visitando um preso, ela ficou olhando para mim assim, mas no presídio você não fica olhando para visita. E aí ela veio, deu uma harpa para mim, e aí eu abri no número lá, harpa cristã, a Assembleia de Deus. Até que, de repente, aquela irmã veio na minha direção. E ela disse assim, diz o Senhor, eu estou dando basta na sua vida do crime. Me chamou pelo meu nome e disse, vai ser numa madrugada. E não se assusta porque é Deus. E falando em mistérios, né, em línguas estranhas, a gente não entendia. E ela voltou pro lugar dela. Quando nós nos levantamos dali, eu me senti completamente estranho. Eu fui tocado ali, mas eu não entendi. E eu lembro que o Baianinho e um outro integrante da facção, o vulgo Fantasma, que era o André, ele estava no culto também. E nós saímos juntos assim do culto, acabou o culto. E no caminho eles ficaram olhando para mim e eles começaram, não é tirar sarro, mas... Você sentiu a mão de Deus aí, né? Exato. Meu? Eu sei como é que é isso daí. E aí eu ignorei, porque falei, não, aqui é bandido, aquela conversa, né? Não querendo demonstrar que foi tocado. E eu não me esqueço que o André, ele falou, olha, eu conheço a voz de Deus. Eu fui batizado nas águas, cantou com os adolescentes na igreja. Ele disse isso pra mim. Ele falou, eu conheço a voz de Deus. Se Deus falou, ele vai cumprir. E o Baianinho aproveitou e falou que no decorrer da vida dele dentro do presídio, ele viu bandidos de alta periculosidade ser tocado pela graça, entregar as facas na detenção, ajoelhar e começar a chorar. E abandonar o crime, abandonar dinheiro, abandonar ponto de tráfico de droga, que é chamado de forma pejorativa biqueira, né? Enfim, e eles disseram, nós conhecemos a voz de Deus. E aí eu tentei ignorar de novo e o fantasma me chamou a atenção porque ele disse assim, dê graças a Deus por isso, porque pelo menos você não vai morrer na mão da polícia. E ninguém está dizendo que é agora, mas Deus falou, pode passar anos. Depois daquele dia, minha vida não foi mais a mesma. A minha sogra era dirigente do ciclo de oração, como eu disse, ela enviou uma Bíblia para mim, um dia de visita. E aquela Bíblia me acompanhou, ela ficava fechada. Um amuleto, vai me dar sorte. Eu nunca tinha aberto aquela Bíblia. E eu comecei a ler. Mas nós chamávamos de quieto. A gente dormia numa pedra, alguns chamam de burra, outros de gaiada lá dentro. É a pedra com um colchão e tem um lençol que você fecha para você ficar ali. Um mínimo de privacidade. Exato. E nessa privacidade, ninguém vendo, eu comecei a ler a Bíblia. Sem entender nada, né? Mas... E os evangelistas lá dentro do presídio começaram a vir atrás de mim. Posso ler um versículo? E eu lembro que teve uma reunião entre os integrantes da facção e eu sempre opinava, eu era um pouco radical. E eu não tinha mais vontade de opinar. Eu estava ficando um peixe fora do aquário. Aquilo já não te atraía mais. Não me atraía mais. Não era que eu queria aquilo. Foi algo muito natural. E eu lembro que em uma das reuniões, um dos integrantes, o vulgo era Du, ele falou, o do rap quer falar alguma coisa. Mas ele estava brincando, porque eles perceberam. E aí um dia eu estava com o violão, meu vulgo era do rap, tinha uma banda de rap, nós gravamos alguns discos. E de vez em quando eu pegava o violão e cantava uma música do Racionais, ou, enfim. E aí eu peguei o violão uma vez e ele falou, vai louvar um louvor? Eu achei aquilo muito estranho. Eu falei,
será que, pensando, né? Será que eu estou demonstrando isso, né? Externando isso para as pessoas, mas eu fiquei completamente estranho. E eu lembro que um dia, numa madrugada, eu tive uma visão do céu. O Paulo, ele viu coisas inefáveis e ele não contou. Eu não sei por que ele não contou. Mas ele disse que conhece um homem que no corpo ou fora do corpo ele não sabe. Mas era ele. Foi arrebatado ao terceiro céu e viu coisas inefáveis. O João viu e contou. O problema nosso é que nós hoje temos pessoas que servem a Deus, mas são superficiais na fé. Eles colocaram Deus numa caixinha teológica e eles ficam nas redes sociais dizendo: Deus tem que fazer aqui dentro. O que eu vi é fora da caixa. As coisas que eu vi não dá para contar. A incredulidade das pessoas me constrange. E eu estudo teologia, mas eu sei que meu Deus não está na minha caixinha. Pelo que eu vi. E eu gritava onde eu estava para não voltar mais. Quem faz? Foi muito forte. Mas ninguém parece me ouvir. Era um silêncio. E quando eu me dei conta, eu estava deitado na cela, num colchão. Eu chorava muito. E chorava descontroladamente, eu chorava. O ladrão não chora. Naquele dia Deus me venceu. E eu chorando, ainda tentando resistir. Eu fui no banheiro, voltei, eu tentei dormir de novo, eu tive a mesma visão. Acordei chorando descontroladamente. Peguei aquela Bíblia e eu abri. Aonde abrir? Eu não ensino isso pra ninguém, eu não tenho esse método. Vou abrir aqui. Eu também faço isso. Eu não tenho isso. Mas eu também faço isso. Eu vou abrir aqui. Eu tenho isso como um erro, mas tá entendendo? Quando eu disse que Deus não tá naquela caixinha, sim, nossa, sim. Eu não oriento ninguém. Mas eu abri. Mas eu ia ler Isaías 41:9. O texto é para Israel, mas Deus falou comigo ali. A palavra é viva e eficaz. Tu a quem tomei desde os confins da terra e te chamei entre os teus mais excelentes e te disse: tu és meu. As lágrimas caíam, eu anotei com a caneta, borrou, eu tenho essa Bíblia até hoje. Eu ouvi no meu ouvido: vai ser numa madrugada, não se assusta, porque é Deus. E aí eu já estava sentado, não teve jeito, eu entendi que ali pra mim acabou o do rap. Eu estava com saudade do Juliano. Quando eu chorava, parece que estava saindo de dentro de mim todo o rancor, todo o ódio, toda a desesperança. E aí um rapaz desceu da terceira cama, porque são 3, né? Uhum. Ele desceu pela escada, ele passou do meu lado e quando ele voltou ele disse: é a coisa mais bonita que você vai fazer. E aí eu fiquei preocupado, porque eu estou naquele conflito dentro de uma cela, com um ladrão dentro da cela. Vou perder minha moral aqui. Mas ali já tinha ido no sentido de o crime acabou. Mas a minha dignidade, ela não foi perdida. Porque o que nos torna digno é o sangue de Cristo. E aí eu falei: o que você está falando? E aí ele falou: eu sei o que está acontecendo com você. E aí ele revelou que ele foi crente. Quando o agente penitenciário abriu a cela, nós saímos. E eu saí com a calça, eu andava de bermuda, de chinelo, eu saí com a calça, camiseta branca por dentro, igual os bênçãos andavam, com a Bíblia debaixo do braço. E eu desci o segundo andar do pavilhão. E aí eu já descia gritando: ao futebol, gostava de jogar bola, tumultuando o prédio. E aí todo mundo no pátio ficou me olhando. E eu ouvi as pessoas dizendo: ele tá louco. Quando eu cheguei na cela do setor, eu fui pra uma cela do setor. E quando eu cheguei lá, o baianinho estava lá. Eu já cheguei chorando.
E o baianinho ficou me olhando. E eu tentava falar, eu não conseguia. Chorava. E ele me viu com a Bíblia. E aí o baianinho perguntou: é isso mesmo? Ele já sabia. Ele falou: eu já sei o que é, desde aquele dia. E aí eu tentei falar pra ele chorando. E disse que depois daquele dia que a irmã falou comigo, que Deus falou comigo, minha vida não foi mais a mesma. Ele falou: eu sei. Aí chegou o polaco. O polaco, ele era o disciplina geral do pavilhão. E o polaco com o shortinho azul, sem camisa, pronto pra jogar bola e me chamar pra jogar. E quando ele me viu chorando, ele ficou preocupado: tá acontecendo alguma coisa com a sua família, com a sua esposa? Eu falei: não. Aí o baianinho foi falar pra ele, eu falei: vou servir Jesus. Estou entregando minha vida pra Jesus. Ele bateu no peito e disse: se for comigo e Deus me chamar, eu vou também. Posso chamar os irmãos? Os irmãos é porque os integrantes lá nós chamávamos de irmãos. E aí, por volta de uns 26 integrantes da facção dentro de uma cela, e me chamaram na cela do lado. Ó, do rap tem algo a dizer. E aí eu falei pra eles que eu estava entregando minha vida pra Jesus, que a partir daquele dia eu ia servir a Deus. E eu sabia que não tinha mais volta. Na verdade, Jesus não recupera. Jesus transforma.